Olá, boa noite. Está começando nesta segunda-feira mais uma edição do CN+, o seu portal de notícias. Esse é o momento em que eu te convido a vir comigo ficar bem informado sobre as notícias mais relevantes que têm acontecido aqui no Cariri cearense, no Brasil e no mundo inteiro. Na edição de hoje você vai ver: em Juazeiro do Norte, Polícia Civil da Delegacia de Defesa da Mulher evitou um assalto a um estudante. Balanço do final de semana: 2 pessoas foram encontradas mortas e outras 3 morreram em acidentes de trânsito aqui na região do Cariri. Caso do prefeito desaparecido em Limoeiro do Norte. A Câmara rejeitou a investigação contra ele. E mais: Dia Nacional do Mototaxista. Você vai ver um pouco dessa profissão que ainda atua fortemente nas cidades do interior. Estas e outras notícias você vai acompanhar aqui no nosso CN+ de hoje. Boa segunda-feira para vocês. Espero que você tenha aproveitado bastante o final de semana e reposto as energias para começar esta semana com todo o gás e disposição. Eu desejo que seja uma semana abençoada para todos nós. Hoje o CN+ vai começar fazendo um balanço do final de semana. Olha só. Várias tragédias marcaram o final de semana na região do Cariri, com pessoas perdendo a vida em acidentes e mortes naturais. No primeiro caso, um trágico acidente ocorreu em Antonina do Norte. José Fernandes da Cruz, de 29 anos, atropelou 2 pedestres, Francisco Querino de Souza, de 63 anos, e Francisca Lúcia da Silva, de 46 anos, enquanto seguia pela rodovia em direção a Aiuaba. O idoso não resistiu aos ferimentos, enquanto o condutor da motocicleta e a mulher foram hospitalizados. Infelizmente, José Fernandes faleceu a caminho do Hospital Regional do Cariri. Pouco depois, no início da madrugada de domingo, Leosman de Oliveira, de 29 anos, colidiu com um cavalo na CE 397, entre o distrito de São Miguel e Bonito de Santa Fé, falecendo no local. Outra tragédia ocorreu por volta das 6h30 da noite de sábado, quando Marlene Maria da Mata foi encontrada agonizando na piscina de uma clínica de recuperação em Juazeiro do Norte. Ela não resistiu e chegou sem vida à UPA Limoeiro, levantando suspeitas de suicídio devido à depressão. Outros 2 óbitos foram registrados no final de semana. José Reinaldo Marcos de Oliveira, de 55 anos, surdo e sofrendo de epilepsia, foi encontrado morto em Juazeiro. Já no domingo, o corpo em decomposição do agricultor Ocean Teles da Silva, de 55 anos, foi descoberto em sua residência. Ele havia sido visto pela última vez na quinta-feira. Muito triste, né, Paloma? E no Crato, um homem também foi encontrado morto, já em avançado estado de decomposição. E ele estava ao lado do seu animal de estimação, que também estava morto. Veja só. Mais 2 corpos foram encontrados neste último sábado na região do Cariri, nas cidades de Crato e Mauriti. Por volta das 17 horas foi encontrado o corpo de Sebastião Maciel Lopes, de 61 anos. Ele estava em uma chácara de sua propriedade, na rua Barão do Rio Branco, lá no bairro Moriti, em Crato. O corpo não apresentava marcas de violência e estava perto do seu cão amarrado e igualmente morto. A ausência de contatos há uma semana levou familiares até o local, se deparando com os cadáveres em alto estado de decomposição. Já às 22 horas, morreu o jovem Leosmar de Oliveira Souza, de 29 anos, que residia na rua José Ferreira Cavalcante, bairro São José, no município de Monte Oreb, no estado da Paraíba. Ele tinha batido com sua moto num cavalo quando trafegava pela CE 397, que liga o distrito de São Miguel, em Mauriti, a Bonito de Santa Fé, na Paraíba. O acidente aconteceu no distrito São Miguel, no município caririense, e Leosmar foi encontrado morto próximo à sua motocicleta. O caso ainda está sendo investigado. Agora nós vamos falar sobre política, mais especificamente sobre a escolha do candidato a prefeito lá na cidade do Crato.
O deputado federal José Guimarães, do Partido dos Trabalhadores, PT, anunciou na sexta-feira 22 que o processo de seleção do candidato do partido para concorrer à Prefeitura de Crato em 2024 contará com a ativa participação do ministro da Educação e senador licenciado Camilo Santana, também do PT. Segundo Guimarães, a presença de diversos pretendentes à candidatura na base aliada requer um diálogo amplo e inclusivo. Ele afirmou que a eleição em Crato não pode acontecer sem a participação de Camilo, lembrando que foi no município que o senador teve a maior porcentagem de votos e que ele desempenhará um papel fundamental para garantir a vitória. O deputado também afirmou que o atual prefeito tem total autoridade para apontar um novo candidato sob colaboração e indicação do partido do PT. Nos bastidores surgiram especulações de que o chefe de gabinete de Crato, Rondinelli Brasil, que se afiliou ao PT, poderia ser o candidato. Outro pré-candidato pelo partido é o vereador Pedro Lobo, que expressou seu interesse em concorrer à prefeitura. Além disso, há rumores sobre a possível filiação da secretária de Educação do Ceará, Eliana Estrela, ao PT para se lançar como candidata à Prefeitura de Crato. Guimarães enfatizou que caberá ao prefeito José Ailton, em conjunto com a direção do PT, tomar a decisão final sobre o candidato. Muito obrigada, Paloma. E ainda nesta edição, você vai ver uma matéria sobre o envelhecimento da população brasileira e também vai saber mais sobre o Dia Nacional do Trânsito. Se eu fosse você, eu não sairia daí, porque a gente volta já já. CN Mais está de volta. Você já salvou o nosso contato na sua agenda? O nosso WhatsApp está passando aqui na sua tela, é o 889949628. Por ele você pode mandar áudio, foto, vídeo, pode ficar à vontade para conversar aqui conosco. Nós vamos aceitar a sua sugestão de matéria, uma denúncia, algo que você queira ver aqui no CN Mais. Agora vamos continuar a falar de notícia. Recentemente, falamos aqui no nosso telejornal sobre o prefeito ausente de Limoeiro do Norte. E eu te disse que nós voltaríamos para te contar o desfecho dessa história. Pois bem, você vai ficar sabendo o que aconteceu agora na matéria de Paloma Oliveira. É isso mesmo, viu, Evelyn? Esse caso é sério. Um dos parlamentares da oposição pediu que fosse aberto um inquérito para investigar as informações passadas pelo Ministério Público em desfavor do prefeito. No entanto, foi realizada uma votação e a maioria dos parlamentares votou contra a investigação. Foram 4 votos a favor e 9 contra, sendo que um dos parlamentares se absteve de votar. O Ministério Público vinha investigando José Maria Lucena há meses e alega que o prefeito está afastado da administração municipal por pelo menos 8 meses devido a problemas de saúde. Isso levanta preocupações sobre a sua capacidade de governar a cidade de forma efetiva. O Ministério Público também alega que terceiros, incluindo a filha do prefeito, a deputada estadual Juliana Lucena, do PT, estão tomando decisões em seu nome. Há relatos de que a deputada teria buscado apoio à gestão do prefeito entre os membros da base política. José Maria Lucena tem 77 anos e foi eleito em 2020. Ele enfrenta atualmente problemas de saúde desde o ano passado. E o Ministério Público relata que ele está recebendo tratamento médico frequente na capital do estado, ou seja, Fortaleza, e não tem retornado com regularidade. A Limoeiro do Norte, que é a cidade onde ele é prefeito. O Ministério Público também chegou a marcar 2 audiências com o prefeito, mas ele faltou em todas as 2, alegando justamente problemas de saúde, Evelyn. Com as imagens de Lucas Guimarães, eu volto com você aí nos estúdios. Paloma, a população da cidade tem várias teorias sobre o que pode estar acontecendo, mas e você aí em casa? O que você acha disso? Olha, hoje em dia, o uso de transporte por aplicativo
é tão popular quanto o uso dos transportes públicos, né? Como ônibus, metrô. Mas nas cidades do interior aqui do Ceará, o mototaxista ainda é preferência. Você vai ver mais sobre isso na reportagem de Divan Santana. A profissão de mototaxista é regulamentada pela Lei de número 12.009/2009. Sendo o Brasil um país de dimensões continentais, esta profissão pode ter variações de como são nomeadas e as mais comuns são mototáxi, motoboy, motofrete e entregador. Nos últimos 20 anos, esta profissão mudou em muitos aspectos nossas vidas e também na forma de consumo das pessoas, seja na entrega de produtos, alimentos, remédios, documentos e até mesmo o transporte de pessoas. O senhor Jacob, de 66 anos, trabalha há 28 como mototaxista em Mauriti. Segundo ele, algumas dificuldades têm tornado o trabalho desafiador. Naquela época tinha dia que eu dava 5, 6 viagens Milagres. Não faltava viagem para Brejo Santo, Milagres, Juazeiro do Norte. Hoje é raro você pegar uma viagem, raro você pegar uma viagem para um lugar desse aí. Sem se falar também na questão do perigo, às vezes também tem, né? Com certeza. Um risco que a gente está correndo, né? Fica difícil, é difícil a gente trabalhar hoje. Pelo que eu estou vendo, vai acabar o mototaxista. Porque hoje quase todo mundo tem uma moto, né? A maioria do pessoal que mora no sítio tem uma moto para se deslocar do sítio para a cidade. E está ficando cada vez mais difícil para quem é mototaxista. As exigências do poder público com vocês, mototaxistas, são grandes, mas eles também dão apoio? Como é que funciona? Muita exigência. Eles estão exigindo demais. Aqui a gente não pode mais rodar sem capacete, tem que ser 2 capacetes. Não pode andar com criança, a gente anda porque nós, infelizmente, a gente tem que andar mesmo, procurar desviar dos guardas, mas a exigência deles aqui é grande. Ajuda a gente numa parte, eles ajudam. Mas em outra, por outro lado, é uma perseguição danada. Os clientes podem chamar o mototáxi na rua ou também através de aplicativo. Em cidades menores, como é o caso de Mauriti, eles têm um contato direto com o seu mototaxista preferido, aquele que gera maior confiança. Em Mauriti, o Demutran é o órgão que fica à frente das fiscalizações. Segundo o diretor Emílio Juraci, algumas melhorias estão sendo planejadas juntamente com a gestão municipal para que sejam oferecidas as melhores condições, já que para dezenas de pais de famílias, essa é uma das principais fontes de renda e também pelo importante papel prestado à população. Então, com relação à questão do espaço dos mototaxistas, esse foi suprimido momentaneamente devido à reforma da praça, né? A barraca deles teve que ser removida, como toda a praça, todo o contexto. Teve essa mudança no trânsito, mas um compromisso assumido com a gestão, disponibilizando durante todo esse período do afastamento do espaço da praça, essas barracas que aqui estão postas para que eles possam trabalhar com a moto na sombra, tanto para conforto próprio, como também para prestação de serviço para a população no contexto geral. Muito obrigada, Divan. Hoje, dia 25 de setembro, também é comemorado o Dia Nacional do Trânsito. E sobre isso, quem nos fala agora é Paloma Oliveira. O tema deste ano leva o slogan: "No trânsito, escolha a vida". Uma frase que pode parecer óbvia, mas por aqui em Juazeiro tem muita gente que insiste em permanecer no erro. E esse erro pode ser fatal. Segundo o Ministério da Saúde, morreram 32.174 pessoas em decorrência de acidentes de trânsito no Brasil somente em 2022. Ainda conforme os dados, os motociclistas continuam liderando as estatísticas. Foram 11.580 mortes nessa condição. Em seguida, estão os ocupantes de automóveis, com 6.950, e os pedestres, com 4.844 mortes. Os ciclistas ocupam a 4ª posição neste triste ranking. Aqui em Juazeiro são recorrentes 2 hábitos que interferem diretamente no trânsito, que é o uso de aparelhos celulares ao volante e também a falta de atenção ao dirigir. Segundo o Demutran, dados estatísticos apontam que somente em Juazeiro do Norte, no ano de 2023, de janeiro a setembro, foram registrados 314 acidentes dessa natureza. Começando com a Semana Nacional do Trânsito, vai do dia 18 até o dia 25.
Referente o tema desse ano é no trânsito escolher a vida. É uma questão de escolha, né? Na verdade, as palestras, tanto nas faculdades, nas empresas privadas, dentro dos órgãos públicos ou escola pública e privada, a gente tenta trabalhar e trazer e mostrar para a população que é a sua escolha que faz diferença na via. As 10 primeiras multas de trânsito no Ceará, no caso é velocidade. Então a gente está pegando muito essa pauta. E colocando também essa questão do ver e ser visto. A maioria dos sinistros que acontecem na via é por conta de você entra na via, mas não olha se o carro está ali vendo. Você entra no carro, mas não olha se a moto está no seu ponto de visão. E tudo isso aumenta cada vez mais a estatística de sinistro na via. Entre outras infrações que são normalizadas no dia a dia, e muita gente, inclusive, comete sem nem perceber, estão se maquiar no trânsito, dirigir de salto alto ou chinelo e até mesmo comer ao volante. Para esta Semana Nacional do Trânsito, estão previstas ações de órgãos reguladores e fiscalizadores para conscientizar os condutores. Uma delas, adotada em todo o globo, é o Dia Mundial Sem Carro, uma alternativa para chamar a atenção do uso excessivo de veículos que impacta diretamente no ambiente e também na mobilidade urbana. Muito obrigada, Paloma. E ainda nesta edição, já no próximo bloco, você vai ver a importância da rádio no Dia Nacional desse tão famoso e popular meio de comunicação. Então, se eu fosse você, eu não sairia daí. O CN Mais volta já. Nós estamos de volta e o assunto agora é a Polícia Civil da Delegacia de Defesa da Mulher, que evitou um assalto. Vamos ver como aconteceu. Olá, Evelyn. Essa dupla foi presa aqui em Juazeiro do Norte por causa de um crime bem comum e que tem assustado bastante a população aqui do município, que é justamente o furto de celulares. Eles foram presos em flagrante na noite do dia 21 de setembro, nas proximidades do Cariri Garden Shopping. Trata-se de Valdir Moreira da Silva, de 24 anos, e Leonardo Pedro de Oliveira, de 27 anos. Os dois foram encontrados detidos pela Polícia Civil aqui de Juazeiro do Norte, através da Delegacia da Mulher. Os dois foram levados até uma unidade prisional do município e no momento se encontram à disposição da Justiça. A Polícia Civil também enfatiza que a população pode sim colaborar com denúncias, entrando em contato através do número 3102-1102. A identidade da vítima, o sigilo, no caso da identidade, é garantida. É isso mesmo, denuncie. A sua denúncia é anônima, garante a sua segurança e evita que outras pessoas passem por essa situação que é ser roubada aqui na nossa região. Gente, hoje, dia 25 de setembro, é um dia de várias comemorações no calendário brasileiro e é dia da rádio. O nosso correspondente, Eugênio Silva, que também é radialista, preparou uma reportagem toda especial para você. Vamos ver? Vai começar o show de notícia. O rádio é uma das formas mais antigas e resilientes de mídia e continua a desempenhar um papel vital em nossas vidas, oferecendo assim entretenimento, informação e conexão. Neste dia 25 de setembro, o Brasil celebra o Dia Nacional do Rádio, destacando a importância deste meio de comunicação e seu impacto na sociedade. Logo no final do século XIX, quando cientistas e inventores começaram a explorar a transmissão de sinais sem fio, o primeiro sistema de rádio prático foi desenvolvido e patenteado em 1896, marcando assim o início de uma era importante para a comunicação. De diversos tipos, formatos
e estilos. O rádio ainda é um dos principais elementos da comunicação brasileira. É através dele que chega a notícia de forma mais rápida, em casa, no carro, no trabalho. Este ainda é um dos principais elementos e equipamentos da comunicação brasileira de fundamental importância para o jornalismo. O jornalista e então radialista há mais de 50 anos, Antônio Vicelmo, fala da importância deste veículo na sua era de ouro. Então, somente depois da década de 30, quando começaram a aparecer as primeiras gravações, os primeiros cantores, aí é que começou a época de ouro do rádio e principalmente que foi marcada pelo Repórter Esso, apresentado por Heron Domingos, né, que dizia: alô, alô, Repórter Esso, alô, prezado ouvido, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Então, era sempre apresentado com esse slogan. Até pelo fato de ter divulgado a Segunda Guerra Mundial, porque todo mundo se postava ao pé do rádio para ouvir o Repórter Esso e as notícias da Segunda Guerra Mundial, que foi na década de 40. Então, até 1968, quando foi apresentado o último Repórter Esso. Já para Franzé Souza, que teve seu início no rádio, passando pela TV e hoje na Rádio Educadora, ele fala da relevância contínua do rádio brasileiro. Eu comecei no rádio ainda nos anos 80, depois fui para a TV nos anos 90, onde trabalhei até 2016. E a partir de 2017 eu voltei para o rádio inovado, o rádio que a gente tem hoje, o rádio que está na internet. Então o rádio só se renova. A ideia de que o rádio vai acabar com a internet, muito pelo contrário, o rádio cada vez mais se multiplicou. Durante a pandemia, o rádio teve um crescimento de audiência de mais de 80%, de acordo com pesquisa. Então o rádio ainda continua sendo o veículo de comunicação mais acessível. Por isso que eu falo que o rádio se reinventa. Com o advento da televisão e, mais tarde, da internet, o rádio teve que se adaptar para sobreviver. O Henrique Vidal faz parte dessa nova geração, trazendo muita irreverência e versatilidade nas tardes da Rádio Vale FM. Com toda essa modernidade que chegou, né, o rádio se abraçou com essa modernidade. A gente vê várias emissoras que transformaram o rádio numa espécie de TV. As redes sociais também nos auxiliam também, fazem com que os ouvintes fiquem mais próximos da gente. Então o rádio, ele abraçou bem esse avanço da tecnologia e continuará por muito tempo, tenho certeza disso. O rádio continuará sendo importante e continuará relevante. Assim, para as novas gerações, o rádio abraça todos os públicos e mostra que é possível ter novas perspectivas, como fala o jovem jornalista e radialista da Rádio Povo CBN, Guilherme Carvalho. Bom, a minha história com o rádio aqui na região do Cariri, ela começa ainda na UFCA, quando eu me formei em jornalismo aqui no campus de Juazeiro. Eu comecei como estagiário aqui da Rádio Povo CBN Cariri e de 2019 para cá eu tenho atuado aqui no mercado, passei pela função de repórter e hoje sou âncora da emissora. Eu apresento um programa diário chamado Revista O Povo Cariri. O rádio, na minha visão, é o veículo mais democrático que a gente tem hoje em dia dentro do jornalismo. O rádio, ele alcança inúmeras pessoas, inúmeros ouvintes que têm acesso à informação de maneira clara e direta. Portanto, é um veículo, é um meio que a gente pode se comunicar com um número muito grande de pessoas, o que pode ser uma ferramenta, se consolida como uma ferramenta essencial para o jornalismo moderno. O rádio é uma oportunidade para celebrar uma forma de mídia que tem resistido ao teste do tempo e continua a evoluir. Desde suas origens humildes até a era digital, o rádio tem sido uma fonte de entretenimento, informação e conexão para as pessoas em todo o mundo. Com imagens de Augusto Neto, Eugênio Silva para o jornal CN+. Muito obrigada, Eugênio. É muito bonito ver a sua paixão pela rádio. Gente, o assunto agora é envelhecimento da população.
esse processo natural de envelhecer vai demandar mais vacinas para idosos. Veja só. O continente americano, incluindo o Brasil, experimenta um envelhecimento acelerado em comparação com o cenário global. Para garantir uma velhice independente e saudável, torna-se crucial ampliar o acesso dos idosos à vacinação. Além de adotar hábitos saudáveis, a imunização ajuda a prevenir infecções que podem resultar em condições de saúde crônicas. Pessoas com mais de 60 anos devem considerar a vacinação contra doenças como a tríplice viral e a febre amarela. Campanhas anuais contra a gripe e a imunização contra a Covid-19 são de alta prioridade para essa faixa etária. Infecções respiratórias como a influenza e a Covid-19 representam ameaças significativas para a população idosa, apesar de poderem ser prevenidas através da vacinação. Aqui no Brasil, a vacinação contra a influenza acontece desde 1990. Mesmo assim, muitos idosos acabam hospitalizados ou até mesmo morrem devido a esse vírus. Outra preocupação para a qualidade de vida dos idosos é o herpes zoster, uma manifestação do mesmo vírus da catapora. Esse vírus permanece no corpo ao longo da vida e pode ressurgir na velhice, causando sintomas diferentes da catapora. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a incidência dessa doença chega a ser 50% entre os idosos que atingem os 85 anos de idade. Paloma, a necessidade de imunização é maior na infância e na terceira idade. O CN+ vai ficando por aqui. Para permanecer bem informado, você já sabe, basta acessar os nossos canais na internet que estão passando aqui embaixo e me aguardar amanhã na terça-feira às 18 horas. Tchau, tchau!